Quem é aquele que está consciente do ego? A pergunta mais profunda do budismo. A voz na sua cabeça não é você? Existe uma voz na sua cabeça. Ela fala quase constantemente, desde o momento em que você acorda até o momento em que adormece. Ela lhe diz o que é bom, o que é ruim, o que deveria ter sido dito, o que pode dar errado amanhã. E no centro desse comentário incessante está sempre um único personagem: eu. Essa voz interior não apenas narra o que está acontecendo, ela constrói uma identidade a partir disso. Com o tempo, passamos a acreditar que a voz e o personagem que ela descreve são quem realmente somos. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Quem está ouvindo essa voz? Quando paramos tempo suficiente para fazer essa pergunta, descobrimos algo surpreendente. Não encontramos outro personagem na história. Começamos a perceber que a própria história é apenas uma construção e que estivemos vivendo dentro dela sem perceber. Essa história do eu não é sólida, não é estável. O que chamamos de eu é, na verdade, um hábito mental. Uma tendência a juntar momentos, sentimentos e pensamentos em uma narrativa contínua. Parece pessoal, mas não é. É um padrão que se repete como uma roda, girando, às vezes reconfortante, muitas vezes estressante, sempre em movimento. A neurociência moderna começou a acompanhar essa percepção. Os cientistas identificaram uma rede no cérebro chamada rede de modo padrão, um conjunto de regiões que se ativa quando não estamos focados em uma tarefa. Ela é responsável pela divagação mental, por lembrar o passado, imaginar o futuro e pensar sobre nós mesmos. Em termos simples, é a parte do cérebro que cria a voz em nossas cabeças. De um ponto de vista científico, essa narração interna é apenas atividade cerebral. Mas o Buda nos convidou a olhar ainda mais profundamente, não para onde isso está acontecendo, mas para o que realmente é. Nos primeiros ensinamentos budistas, essa atividade mental contínua é chamada de Sankhara, as formações da mente que moldam a maneira como experimentamos o mundo. Essas formações não são aleatórias. Elas são construídas a partir de hábitos, reações, preferências e condicionamentos. Mas o mais importante, elas não são permanentes. O Buda enfatizou que os sankharas são impermanentes por natureza. Eles surgem e desaparecem momento a momento. Esta é a verdade de Anicca. Reserve um momento para refletir sobre isso. O que você acreditava firmemente sobre si mesmo há 5 anos? Isso ainda parece tão verdadeiro agora? Muito provavelmente, algo mudou. Essa mudança é uma pequena janela para uma verdade mais profunda. O eu que carregamos está em constante transformação, e é por isso que o Buda ensinou seus discípulos a observar cada parte da experiência e dizer claramente: isso não me pertence. Isso não sou eu. Isso não é o meu eu. Isso não é uma metáfora poética. É uma indicação direta. Quando você percebe isso por si mesmo, mesmo que por um instante, a ilusão de solidez começa a se desfazer. Essa inquietação para se tornar alguém melhor, mais sábio, mais amável, não é apenas um problema moderno. O filósofo Kierkegaard a descreveu como uma espécie de desespero existencial. Ele disse que caímos no desespero tanto quando tentamos nos tornar um eu perfeito, quanto quando tentamos escapar do eu que odiamos. De qualquer forma, ficamos presos perseguindo ou resistindo a uma autoimagem. Isso se encaixa perfeitamente com o que o Buda observou. O narrador interior está sempre tentando consertar algo que, na verdade, não está quebrado. Simplesmente não é estável desde o início. É como tentar esculpir a água. Não importa o quão habilidosos sejamos, a forma não durará. Como um simples momento se torna eu? Anteriormente, vimos que o narrador interior não é uma identidade sólida, mas um processo, um fluxo de hábitos, percepções e reações. Mas como esse fluxo realmente começa? Como um simples momento, como ouvir um som, se transforma em uma história pessoal repleta de desejo, irritação ou identidade. Para responder a isso, precisamos desacelerar as coisas e observar o que o Buda descreveu como a cadeia da experiência. Tudo começa com o contato.
Este é o encontro puro entre o sentido e o objeto. O ouvido recebe um som. A pele sente pressão. O olho vê luz e forma. Neste ponto, nada pessoal entrou em cena. Não há julgamento, não há significado. Apenas contato. Um evento neutro na natureza. Mas a mente não para por aí. No instante seguinte, surge a sensação. Acontece imediatamente, sem pensamento. É o tom bruto da experiência. Agradável, desagradável ou neutro. Isso ainda não é emoção. É a resposta básica do corpo ao contato. Você não a escolhe, é apenas parte do funcionamento do sistema nervoso. Depois vem a percepção. A mente identifica o que é a experiência. Aquele som é rotulado como canto de pássaro. Aquela voz é rotulada como raiva. Essa etapa não é reflexiva ou deliberada, é extremamente rápida, em uma fração de segundo. Um mundo é construído a partir da sensação bruta. Agora entra em cena a formação mental, Sankara, a parte em que o narrador interior começa a falar com base no rótulo dado pela percepção. A mente reage. Surge um desejo de que o canto do pássaro continue. Uma onda de aversão aparece contra o tom de raiva. A partir disso, a voz na cabeça nasce novamente. Eu gosto disso. Eu odeio aquilo. Porque isso sempre acontece comigo. O que começou como um som neutro agora faz parte de um drama pessoal. E, crucialmente, nada disso está sendo orquestrado por um eu central. Essas reações emergem automaticamente de condições, memórias, hábitos, impressões passadas. Não há ninguém por trás da cortina puxando os cordões. Então, onde a consciência, Vijnana, se encaixa em tudo isso? O Buda foi muito preciso aqui. A consciência não é um controlador mestre ou uma alma oculta. Ela não se senta acima da experiência decidindo o que fazer. Ela surge momento a momento, à medida que cada experiência acontece. Há consciência auditiva quando há som, consciência tátil quando há sensação, consciência mental quando há memória. Cada tipo de consciência é condicionado pelo que vem antes. Não é um único observador. É mais como um holofote iluminando o que quer que entre em cena. Essa percepção nos ajuda a entender o que Jiddu Krishnamurti apontou quando falou de observação sem o observador. Ele percebeu que quanto mais profundamente olhamos para a experiência, menos encontramos alguém dentro dela observando. O que encontramos, em vez disso, é um processo impessoal e contínuo, cada momento alimentando o próximo, sem um centro fixo. Mas o Buda foi além. Ele não apenas descreveu essa percepção. Ele ofereceu um caminho claro para realizar isso diretamente, através da prática da atenção plena, especialmente na Vipassana. Podemos começar a ver essa reação em cadeia em tempo real. Percebemos o contato, percebemos a sensação. Vemos o rótulo se formando e fazemos uma pausa. Nessa pausa, algo poderoso se torna visível. A história do eu está sendo construída a partir de eventos impessoais, e quanto mais claramente vemos isso, menos nos apegamos a ela. Não há ninguém por trás da mente. A chave para entender o ego é perceber que nossa vida mental se desenrola através de causa e efeito, não a partir de um controlador central, não a partir de um eu sólido. Emoções, pensamentos e até mesmo a própria consciência não são iniciados por alguém sentado atrás da cortina, manipulando os fios. Eles surgem quando certas condições se encontram, o que chamamos de nossa experiência. É, na verdade, um fluxo de eventos condicionados. Parece pessoal apenas porque, habitualmente, presumimos que alguém está tendo a experiência. Mas, se olharmos profundamente, encontramos algo surpreendente. A mente tem um hábito profundamente enraizado. Ela sempre procura um dono. Quando um pensamento surge, ela imediatamente pergunta: quem pensou isso? Quando um sentimento surge, ela busca aquele que o sente. Somos treinados para imaginar um eu oculto, um observador fixo, um pensador por trás dos pensamentos. Mas se permanecermos com essa pergunta honesta e pacientemente, se continuarmos perguntando quem está consciente disso, eventualmente chegaremos ao silêncio. Não há um observador final. Há apenas o conhecimento acontecendo por si só. Muitas tradições espirituais falam de uma alma ou de um eu permanente,
o que alguns chamam de Atman. O Buda não ridicularizou essas visões. Em vez disso, ele nos convidou gentilmente a olhar mais de perto. Ele apontou que o que chamamos de conhecimento depende inteiramente de condições. A visão precisa de um olho e de um objeto visível. O som precisa de um ouvido e de uma vibração. Não há visão sem o olho e o objeto. Isso não é uma opinião. É a própria essência da origem dependente. A consciência não existe isoladamente. Ela surge em dependência. Um dia, o Buda encontrou um buscador errante chamado Bahia. Sabendo que Bahia tinha apenas alguns momentos de vida, o Buda não lhe proferiu um longo sermão. Ele lhe deu a essência. O Buda disse: na cena há apenas a cena. No rebanho, apenas o rebanho. No conhecido, apenas o conhecido. Se você puder viver assim, não há você nesse processo. Ninguém aqui, ninguém lá e ninguém no meio. Apenas isto e aquilo é o fim do sofrimento. Isso não é filosofia abstrata. É o apontamento mais direto possível. Então, se voltarmos à pergunta: quem está consciente do ego? Podemos agora ver que a própria pergunta se baseia em um mal-entendido. A consciência, sim, mas ela não pertence a ninguém. Não é minha. Não é uma testemunha sentada acima da vida. É um evento natural, um momento de conhecimento condicionado por causas, e ainda assim há uma armadilha final. Assim que começamos a ver que a consciência é impessoal, a mente pode tentar reivindicar até mesmo isso. Ela pode dizer: eu sou a consciência, mas isso também é um apego sutil. A verdadeira compreensão vai ainda mais fundo. Ela abandona tudo, até mesmo a ideia de ser a consciência. Não substitui o ego por uma identidade espiritual. Simplesmente vê as coisas com clareza. Sem ego, sem centro, apenas a experiência se desdobrando. Como praticar a visão clara na vida diária? Para caminhar em direção à verdadeira liberdade, precisamos mais do que boas intenções. Precisamos de uma maneira de ver que esteja enraizada na experiência direta. No budismo, um método poderoso para desenvolver esse tipo de clareza é chamado Vipassana, uma palavra que significa visão clara ou discernimento. Mas é importante entender que Vipassana não é o único caminho no budismo. É um entre muitos métodos que o Buda ofereceu para cultivar a sabedoria. O que a torna única é seu foco na observação da mente e do corpo com atenção plena e gentil, momento a momento. Praticar o discernimento não significa tentar parar os pensamentos ou forçar a mente ao silêncio. Significa aprender a observar sem julgamento. O que quer que surja, pensamentos, sentimentos, sensações, à medida que vêm e vão, sem necessidade de lutar contra eles, sem necessidade de segui-los. Você simplesmente observa um pensamento surgir e depois desaparecer. Um sentimento surge e depois se dissipa. Através disso, você começa a perceber algo sutilmente radical. Nenhuma dessas experiências internas é sólida. Nenhuma delas é verdadeiramente você. São apenas padrões passageiros, mudanças temporárias e sempre em movimento. Com o tempo, essa maneira de ver traz um novo tipo de liberdade. Em vez de ser arrastado por cada reação ou oprimido por cada emoção, você se torna consciente. Você não está fugindo da sua experiência, está encontrando-a com presença. Um pensamento aparece e você percebe uma onda de raiva. E você faz uma pausa. Essa pausa não é um distanciamento frio, é uma atenção calorosa. É o espaço onde a percepção começa. Você pode tentar isso na vida diária com algo muito simples. Basta fazer uma pausa quando uma emoção forte surgir. Raiva, medo, tristeza. Não haja imediatamente. Faça uma pausa. Não para suprimir o sentimento, mas para senti-lo claramente. Pergunte: onde ele está no corpo? Atenção, calor, pressão? Permaneça com isso, mesmo que seja apenas por algumas respirações. Frequentemente você notará que a emoção começa a se suavizar por si só. Ela perde o seu domínio. Você não a está afastando. Você está permitindo que ela se manifeste naturalmente. Essa pequena mudança na consciência muda tudo.
Outras tradições de sabedoria também oferecem perspectivas valiosas. Por exemplo, os filósofos estoicos ensinavam que devemos separar o que acontece de como interpretamos. E isso é poderoso, mas a sabedoria budista vai ainda mais fundo. Ela não se limita a gerenciar nossas reações. Ela questiona a própria ideia de um eu fixo por trás delas. Os ensinamentos nos convidam a olhar tão de perto, tão honestamente, que até mesmo a sensação de eu começa a se dissolver. Vemos o eu não como uma identidade sólida, mas como um fluxo de condições em constante mudança, dependentes, e que, em última análise, não nos pertencem. Essa prática não é fácil. Ela exige coragem e paciência. O Buda falava frequentemente de duas forças interiores que nos ajudam a trilhar esse caminho. Virya, a energia constante para seguir em frente, e Kanti, a paciência serena para perseverar, especialmente quando a jornada parece incerta. Essas duas qualidades se apoiam mutuamente, como as asas de um pássaro. Com ambas, o coração aprende lentamente a voar. À medida que nos aprofundamos, começamos a perceber que não somos realmente donos de nossos pensamentos, sentimentos ou mesmo do nosso corpo. Não temos o controle da maneira como imaginávamos. Estranhamente, isso não é aterrorizante. É libertador, porque quando paramos de nos apegar, a mente começa a descansar. Paramos de lutar para manter tudo sob controle. As coisas vêm e vão, e ficamos bem com isso. E se tudo isso parecer demais, não se preocupe. Você não precisa entender tudo hoje. Você não precisa forçar nada. Apenas tente uma coisa. Da próxima vez que se sentir sobrecarregado, faça uma pausa. Sinta o que está acontecendo em seu corpo. Não fuja disso. Não reaja muito rapidamente. Apenas permaneça presente por algumas respirações. Esse simples ato de presença já é o começo da compreensão. Quando o ego desaparece, a compaixão surge. Vimos como a mente cria um senso de posse, um narrador interno que reivindica cada pensamento, sentimento e experiência como meu. Mas assim que essa ilusão começa a se dissipar, algo notável acontece. Isso não é apenas uma mudança na compreensão, é uma profunda libertação. O fardo de sempre precisar me proteger e me definir começa a desaparecer. E nesse espaço, algo mais suave, mais silencioso e mais amplo começa a emergir. A ilusão de um eu separado nunca existe sozinha. Ela sempre traz consigo a ilusão de um você separado. Essa é a raiz de tanto sofrimento humano. No momento em que acreditamos nessa fronteira, começamos a comparar, a competir, a dividir. Guardamos nossas identidades como fronteiras em um mapa que nunca foi real. Disso surgem a solidão, o ciúme e o conflito. Não porque as pessoas sejam más, mas porque estamos presos dentro de uma falsa visão de separação. Mas quando essa linha entre o eu e os outros começa a se dissolver, mesmo que ligeiramente, algo muda. A compaixão deixa de ser uma prática que tentamos realizar. Torna-se a resposta natural de um coração que não se sente mais separado. Quando você vê outra pessoa sofrendo, não é mais a dor dela. É simplesmente sofrimento. Não há uma voz interior perguntando: ela merece ajuda? Ou o que eu vou ganhar em troca? Há simplesmente um movimento gentil em direção ao cuidado. Isso não é uma estratégia. É liberdade. O Buda chamou isso de compaixão. Uma compaixão que surge da visão clara, não da obrigação, e ele não estava sozinho. O filósofo Arthur Schopenhauer, profundamente influenciado pelo pensamento oriental, disse certa vez que toda moralidade verdadeira vem da capacidade de enxergar através da ilusão do eu. E quando a barreira entre nós cai, a bondade deixa de ser uma virtude. Torna-se a única coisa que faz sentido. Este é talvez o milagre silencioso do caminho. Quanto mais profundamente investigamos a natureza da mente, não para escapar do mundo, mas para compreendê-lo, mais nos aproximamos de algo caloroso e humano. Não terminamos em um vazio frio. Chegamos a uma plenitude que é leve, gentil e profundamente viva. Este é o tipo de paz que não precisa que o mundo se comporte de uma certa maneira. Não se trata de consertar a vida, mas de encará-la de forma aberta e sem fardos.
E esse é o verdadeiro fim, não do mundo, mas da história exaustiva que contamos a nós mesmos a vida inteira. A história do eu. Quando essa história desaparece, o que resta não é uma página em branco, mas uma presença vasta e compassiva. Um coração que finalmente tem espaço para tudo. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.